Graças a paz a todos. Bom, como de costume, toda semana estão sendo postados os vídeos da Escola Bíblica Dominical. Ainda não estamos podendo ter aula presencial, os cultos têm horário flexibilizado de acordo com as demandas que vêm nas ordens dos governos, das prefeituras, do Estado. E continuamos assim ainda em 2021, sem aula presencial. Mas você não é prejudicado por isso. A toda semana as aulas estão sendo postadas. Essa é a aula da classe DAN, classe de adultos, da Igreja de Deus no Brasil, em UR11. Ministério do pastor Rosivaldo Nascimento, bispo titular dessa igreja, e a superintendência da Escola Bíblica está com o irmão Emerson Carlos. Eu sou um professor também da Escola Bíblica da classe DAN, meu nome é Sóstenes, e vamos aplicar hoje o capítulo 7 do livro de Atos. Semana passada terminamos o capítulo 6, onde Estevão, injuriado, caluniado pelas falsas testemunhas, foi levado ao sinédrio. E mesmo com o rosto resplandecente como anjo, foi julgado ali e ouvido pelas autoridades da lei. Acusado injustamente, ele teve que se defender e é sobre isso que estaremos falando hoje. Mas vamos fazer uma breve oração para a gente iniciar propriamente o texto e assim poder fazer a leitura e a aplicação de hoje. Senhor, meu Deus e meu Pai, te rendemos graças pelo privilégio, Pai, e a oportunidade que nos concede, Senhor, de, mesmo não presencialmente, estarmos juntos, louvando e bendizendo teu nome. Pai, as dificuldades vieram, as lutas se levantaram, o nosso templo, de alguma forma, foi proibido o ajuntamento para a escola bíblica, mas ainda assim, o teu povo continua a te louvar, a te bendizer, a estudar e a crescer na tua palavra. Abençoa, Pai, cada um daqueles que tem se dedicado, que tem dado tempo, se doado, mesmo em casa, Senhor, e não tem se apartado da tua vontade. Para a glória e louvor do teu nome, te louvamos, Pai, te bendizemos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pois é, irmãos, tentaram parar a igreja, mas cada vez que a igreja é confrontada, ela cresce. E nesse sentido, precisamos militar, porque ainda há muita coisa para ser feita. Para a glória e louvor do nome do Senhor, não é o motivo pelo qual não estamos congregando juntos que paramos. Vamos estudar, crescer, para a glória e louvor do próprio Deus. Atos 7, eu te convido à leitura. Eu queria voltar 3 versículos. Eu queria ler do 13 do capítulo 6, finalizar ele para a gente poder ter sentido da pergunta do versículo 1 do capítulo 7. Versículo 13 do 6 diz assim: apresentaram falsas testemunhas, que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram seu rosto como o rosto de um anjo. E disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Respondendo Estevão, levantou a voz e falou: varões e irmãos, e pais, ouve. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela e vai até a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois do falecimento do seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vocês habitam hoje. E não lhe deu nela herança nenhuma, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse de toda a terra, e depois dele a sua descendência, não tendo ele sequer um filho. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina na terra alheia, e a sujeitariam à escravidão e a maltratariam por 400 anos. Mas Deus mesmo julgará a nação que os tiver escravizado. E disse: depois disso sairão e me servirão neste lugar. E deu-lhe o pacto da circuncisão, e assim gerou a Isaque, e o circuncidou ao 8º dia. Isaque gerou a Jacó, e Jacó os 12 patriarcas. Os patriarcas, movidos de inveja, venderam a José para o Egito, mas Deus era com ele, e livrou de todas as suas tribulações, e deu graça, sabedoria diante de Faraó.
rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Sobreveio então em todo o mundo uma grande fome. O Egito e Canaã também estavam com fome, em grande tribulação. Os nossos pais não achavam comida. Mas, tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais a primeira vez. E já na segunda vez foi José conhecido por eles, e a sua linhagem foi manifesta a Faraó. José mandou chamar Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, que era 75 pessoas. E Jacó desceu ao Egito e morreu, ele e nossos pais. E foram transportados para Siquém, depositados na sepultura que Abraão mesmo comprou, por certa soma de dinheiro aos filhos de Amor, pai de Siquém. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Até que se levantou outro rei, um rei que não conheceu a José. Esse, usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais a ponto de vos fazer enjeitar os próprios filhos, para que não se multiplicassem. Nesse tempo, nasceu Moisés, e era muito lindo, e foi criado 3 meses na casa de seu pai. E sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio o desejo ao seu coração de visitar seus irmãos, os filhos dos hebreus. E vendo maltratado um deles, defendeu e vingou o maltratado, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por ele visto, e quis levá-los à paz, dizendo: varões, sois irmãos, por que vos agravais um ao outro? E o que ofendia o seu próximo, o repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe ou juiz sobre nós? Queres tu matar-me, como ontem mataste um egípcio? E a esta palavra fugiu Moisés e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. E completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto no monte Sinai, numa chama de fogo de uma sarça. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão, e aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar, e disse-lhe o Senhor: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que estás pisando, esse lugar é terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci para livrá-los. Agora, pois, vem, porque enviar-te-ei ao Egito. A este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou o próprio Deus como príncipe e libertador, pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios, sinais na terra e no Egito, na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor, vosso Deus, vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu. A ele ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com um anjo que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras da vida para nolas dar, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seu coração se tornaram para o Egito, dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque a esse Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo, e se alegraram nas obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os abandonou, a que servissem ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas: porventura me oferecestes holocaustos e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel? Antes tomaste o tabernáculo de Moloque
e a estrela do vosso Deus, Renfa, figuras que vos fizeste para os adorar. Transportar-vos-ei, pois, para além da Babilônia. Estava entre os nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que a Moisés disse que o fizeste, segundo o modelo que tinha visto. O qual nossos pais, recebendo-o também, o levaram com Josué, quando entraram na posse das nações, que Deus lançou para fora da presença de nossos pais, até os dias de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar um tabernáculo para o Deus de Jacó. Salomão lhe edificou a casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é a minha habitação? Porventura não fez a minha mão todas estas coisas? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração, e ouvindo, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como os vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, o qual vos agora fostes traidores e homicidas. Vós, os que recebeste a lei por esta nação, dos anjos, e não o guardaste, e ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração, a chegar a ranger os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse-lhe, vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsaram-no da cidade, e apedrejavam, e as testemunhas depuseram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Apedrejaram Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou em alta voz, dizendo, não lhes impute este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Bom, uma vez lido o texto de Atos 7, precisamos agora fazer a aplicação e entendimento daquilo que ele falou. Ele é um dos textos que traz a narrativa mais completa do Antigo Testamento. Estevão, ele conta tudo, a começar do patriarca Abraão, diante do sinédrio que o acusava injustamente, e ele sabia, porque conhecia a lei, que ali daquela situação ele só poderia sair para uma prisão, para ser chicoteado ou até para ser morto. Então, diante da acusação, diante da convocação do sinédrio, Estevão ali tinha possibilidades complicadíssimas, mas assim mesmo não se calou. Ele começa a contar sobre a vida de Abrão ainda na Mesopotâmia, um homem que Deus escolheu no meio de um povo estranho, idólatra, um povo complicado, e Deus faz um convite a Abraão, sai e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Dali ele vai para Arã, fica por ali até que seu pai morre. Depois da morte de Terá, é que Abraão segue para Jerusalém, para Canaã, ainda não com esse nome. Porém, é interessante quando o texto diz que Abraão foi para um local que não sabia onde era, foi por fé, e que foi, e que não se, assim, não herdou nem um pedaço de terra para a planta do seu pé, mas por fé ele creu. Recebeu promessas quando ainda não tinha descendência. Ele de Abraão ele passa para Isaac, de Isaac para Jacó, que futuramente é chamado de Israel. Jacó e seus 12 filhos, a quem José menciona chamá-los, a quem Estevão menciona chamá-los de pais, os patriarcas, da revolta destes filhos com José, da rejeição deles para com José. José é traído, vendido, levado ao Egito para ser escravo, da ascensão de José, porque Estevão disse que, olha, mesmo o povo rejeitando, mas Deus era com ele. José se torna governador, braço direito de Faraó, e no período mais difícil da história, o próprio escorraçado, traído, vendido, se torna salvador dos seus. Ele
estrategicamente consegue juntar alimento em um tempo de escassez, ele consegue fazer uma dispensa para Faraó rica num tempo de fome, de necessidade, e deste modo ele consegue salvar muitos povos, inclusive os seus. Traz o seu povo para o Egito, leva seu povo para perto do Faraó, seu povo fica lá, inclusive seu pai, no Egito, até o dia que eles todos morrem. Surge um novo Faraó que não conheceu José, que não tinha nenhum tipo de apreço por aquele povo, ao contrário, viu que aquele povo crescia muito e se não tivesse uma estratégia, logo aquele povo seria maior do que o Egito. Então o faraó que se levanta começa a oprimir o povo. Nesse período nasce Moisés, em um tempo de opressão, em um tempo de angústia, onde talvez pelo sofrimento os pais não queriam filhos, e o texto de Êxodo, de Gênesis conta que Faraó mandava matar os primogênitos. O texto de Estevão diz que os pais rejeitavam os filhos, talvez por conta do sofrimento, os pais não queriam que se gerar filhos para sofrer também, ou para ser mortos de fato. Mas nesse tempo diz o texto de Estevão que Moisés vem ao mundo, passa um breve período na casa de seus pais, quando é levado. O texto do Velho Testamento vai contar que ele foi colocado num cesto, que foi esse cesto betumado para ser colocado no rio, até onde a filha de Faraó se banhava. Mas Estevão ele já se atenta dizendo o seguinte: olha, a filha de Faraó pegou e criou. E Moisés era muito bom, foi criado assim, com toda instrução, e Moisés era muito bom no falar e no entender as coisas dos egípcios. Moisés se tornou um perito nas leis egípcias. Depois de 40 anos, teve interesse de conhecer o seu povo. Chegando lá, presenciou a opressão de um egípcio sob um judeu, e vendo aquilo ali, aquela opressão do povo hebreu, ele vinga o seu irmão, o seu parente hebreu, ele mata o egípcio, pensando isso ser para o bem daqueles que eram seus. Moisés volta outro dia e encontra dois irmãos discutindo. Essa discussão é de alguma forma paralisada por Moisés, que entra no assunto dizendo: olha, por que vocês brigam? Para que essa discussão? São todos irmãos, deixa isso para lá. E aquele que era opressor do outro repudia Moisés. Quem te constituiu príncipe? Quem te constituiu juiz? Quem te deu autoridade para vir se meter aqui? Acaso queres tu também me matar, porque não concorda com o que eu faço? Nesse tempo, diz o texto, que Moisés se retira dali daquele local, vai-se embora para a terra de Midian. Lá ele constitui família, ele casa com a filha de Jetro, mas que lá na frente, 40 anos depois, o próprio Deus, através de uma sarça que queima, visita Moisés. Moisés, descalça aquilo que de alguma forma era tua segurança, o teu entendimento, porque o lugar que tu estás pisando, esse lugar é terra santa. Deus não entra em detalhes com Moisés, mas é como se ele dissesse: olha, esse lugar eu prometi a Abraão, e através de você eu vou cumprir minha promessa. Volta e vai buscar o povo lá no Egito. Moisés, assim, vai ao Egito, vai desta vez constituído pelo próprio Deus como juiz daquele povo e também salvador, através de prodígios e sinais que Deus fazia por meio dele. Ele liberta o povo, leva o povo para Canaã, mas você conhece a história, sabe da dificuldade tudinho. O que Estevão disse olha, nem com tudo que Moisés fez, o povo se rendeu a adorar o Senhor. O povo foi idólatra, em seu coração voltou para o Egito, adorando imagens, fazendo holocaustos para eles, cultuando a eles, e por isso Deus o rejeitou. Essa expressão, Deus o rejeitou, talvez era uma ofensa ainda maior do que aquela que os falsos testemunhas estavam levantando contra ele.
Porque ele está dizendo ao povo, olha, ele não aprova as atitudes de vocês. Deus rejeitou o povo. Por quê? E ele vai discorrer que Davi quis fazer um templo para Deus, mas que quem fez foi Salomão. Mas ele novamente faz uma afirmação dura, mesmo diante da acusação e do perigo de ser inclusive morto. Ele disse, olha, Deus não habita em casas feitas por mãos de homens. É interessante pensar que a morte de Cristo, a morte de Jesus, também se deu por algo que os judeus repudiavam. Olha, ele se diz Deus, se diz filho de Deus, se diz igual a Deus. Jesus, certa vez, conversando com os discípulos, disse, olha, em 3 dias não ficará pedra sobre pedra, mas eu reconstruirei o templo. Então Jesus não mostra nenhum tipo de apreço, nenhum tipo de respeito àquilo que era elegido como casa de Deus na terra. Da mesma forma, diante do Sinédrio, Estevão diz, olha, não é essa casa, não é essa construção que é a manifestação do Senhor. Deus não habita em casa feita por mão de homem. Deus não aprova o que essas pessoas têm feito. E Estevão vai dizendo que em todos os tempos Deus tentou falar com aquele povo, desde os pais, desde os profetas, e hoje, por meio do justo. E Estevão vai novamente dizer, a quem vocês acusaram e são homicidas, vocês mataram. Quem matou Jesus? Foi o meu e o seu pecado. Quem foi que levou Jesus àquela cruz? Foi a culpa da humanidade. E eu não estou excluído dela. Se a tua pregação, se a tua motivação cristã tem agradado essas pessoas que estão no erro, é preciso repensar. Jesus disse uma vez, olha, eles não respeitaram o dono da casa. Como será com os seus trabalhadores? Como será com os seus servos? Em toda a história nós vamos ver que pessoas que se levantaram para proclamar arrependimento, para proclamar esperança viva, que é Cristo Jesus, diante de uma mudança de vida, de uma metanoia, de uma mudança de mente, foram vistos como contra o curso desse mundo. E é o que o Evangelho me convida e convida você, para andar contra o curso desse mundo, para sermos embaixadores de um reino que não é desta terra. Mas se a minha vida como cristão está agradando todos os pecadores, é preciso repensar. Se o meu testemunho, a minha pregação, a minha prática de vida não tem confrontado o erro daqueles que estão errados, é preciso repensar. Estevão estava diante da possível morte, mas ele disse, olha, Deus não está aprovando. Ele disse, olha, Deus não habita em casas feitas por homens. O que Estevão praticamente disse, e na verdade, foi o próprio Deus dizendo através dele, porque ele era um homem cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo é Deus, o que Deus bradou, gritou através de Estevão, e tenta falar através de você e através de mim, é que esse mundo tem um tempo determinado, que a nossa vida tem um tempo determinado, e que aquilo que Cristo fez pode não valer a pena para mim, se eu não reconhecer o sacrifício dele perfeito. Pode não valer a pena para os meus, se eu não anunciar um Cristo vivo e que pode salvar. Se eu concordo com o que eles estão fazendo, e se eu sou apenas um aliado ao pecado que eles cometem, eles estão sendo condenados. E com eles, a minha negligência não está mudando nada. Mas se eu sou alguém que desperto, dá um estalo nessa pregação de Estevão, nesse testemunho de Estevão, de dizer, mesmo diante da morte, de falsas acusações, do perigo que o Sinédrio colocava contra eles naquele tempo, Deus não está aprovando, Deus está rejeitando. Olha, Deus não habita em casas feitas por mãos de homem. Não é porque você faz parte de uma igreja, não é porque você faz parte de um grupo religioso que você está salvo. Você tem que estar afincado, arraigado no Senhor Jesus. Ele é o autor da vida. Ele é a única esperança. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Entenda, só Jesus Cristo salva. Só Ele é o Senhor. Ele é o justo juiz. E quem levou Cristo para a cruz foi a minha culpa, o meu pecado, mas não só o meu, o de toda a humanidade.
precisamos reconhecer e entender que não podemos concordar com as práticas desse mundo. E assim como Estevão, dá um grito de basta, dá um grito de pare, ainda que as pessoas de alguma forma não compreendam e fiquem chateadas. Uma hora ou outra elas vão entender que não pode se viver desse jeito, porque o tempo está passando. Hoje, vivemos a ameaça de uma pandemia. Qual vai ser a de amanhã? Essa pandemia, esse movimento agora de reclusão, sem culto nas igrejas, sem aula nas escolas, tem feito muita gente prisioneiro de casa. Mas, entenda, é mais uma oportunidade que você tem, que o Senhor dos céus te dá, de em casa você poder evangelizar os seus, de em casa você colocar em prática tudo aquilo que você tem aprendido na igreja, de dar bom testemunho, de viver de modo decente, condizente com aquilo que o Senhor é. Não podemos deixar passar essa oportunidade. Faça da sua casa um ambiente onde o Senhor seja bem-vindo. Faça da sua casa, do seu trabalho, de onde quer que você esteja, um ambiente que o Espírito Santo possa estar em você e fazer de você uma pessoa cheia do Espírito Santo. Estevão estava no Sinédrio, junto a corruptos, a falsas testemunhas, a pessoas que de alguma forma proclamavam o mal daquela época. Mas Estevão era a habitação perfeita que o Espírito Santo precisava. Estevão estava cheio do Espírito Santo e falava àqueles homens: Deus não está aprovando. Deus não está satisfeito com as suas práticas. Seja você também essa habitação plena do Senhor, porque mesmo que o templo caia, como caiu, em 3 dias ele foi reerguido. O corpo santo do Senhor voltou à vida, e ele está vivo e vive para sempre. E é através de você, assim como o Espírito Santo usou Estevão, o Espírito Santo quer usar você, aonde quer que você esteja. Seja você também a habitação plena e perfeita do Senhor. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te dê uma boa semana. Semana que vem, no capítulo 8, estaremos vendo a história de Filipe, de outra pessoa que se destacou, agora na Samaria, num ambiente que os judeus, inclusive os discípulos, não queriam estar, mas é como disse você, não é o lugar, não é as pessoas, mas é o próprio Deus, através hoje de Estevão, semana que vem através de Filipe, mas que dia a dia será através de mim e de você. Que Deus abençoe tua casa, teu lar, tua família. É o nosso desejo, em nome de Jesus. Curva tua cabeça, Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pela aula. Ser com essa pessoa, Pai, que ouviu, que está ouvindo. Dá a ele, Pai, coragem, motivação, que mesmo diante das dificuldades ele não pare e não se cale, Senhor. Porque um dia tu vai requerer de nós tudo aquilo que tem nos confiado. O teu sacrifício perfeito, o amor do teu Filho e a presença majestosa, Senhor, do Espírito Santo. Visita-nos, Pai, com alegria, intrepidez e ousadia, para que possamos cumprir o desígnio pelo qual o Espírito Santo foi nos confiado, sermos testemunhas, tanto em casa quanto em todo o mundo, sobre a boa e perfeita vontade do Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Boa semana para você, Deus te abençoe.